Olá, tudo bem com você? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Fiquei um tempinho fora, estive aí doente por um tempo, né? Peço desculpas aí também, porque troquei, né, de casa aí por um tempo para poder fazer os vídeos, né? Você viu aí que a iluminação mudou também, né? Enfim, por conta de que aonde eu moro tá tendo aí uma reforma aqui próximo e aí a gente não consegue fazer os vídeos. Então eu tive que ir para casa da minha irmã, Patrícia. Beijo no seu coração também. Obrigado, viu, por ceder sua casa aí por um tempinho para mim. Daqui um tempo eu vou voltar a gravar na sua casa, porque a gente como é que eu vou dizer? A reforma aqui do lado parou por um tempo, mas vai voltar. Então, quando voltar, eu vou ter que me virar aí. Esse tempo que eu fiquei doente, ainda estou um pouco ruim da garganta. Peço aí desculpa para vocês. De vez em quando eu vou ter que parar para tomar uma água. Enfim, quero deixar claro aqui também que eu sou um colecionador de canecas. Se você quiser mandar uma caneca para mim de presente, fica à vontade, tá bom? Da sua escola aí, enfim, eu falo da sua escola aqui, mostro a caneca. Aliás, qualquer brinde promocional, se você quiser me enviar, entre em contato comigo pelo meu e-mail, né? Aqui na descrição do vídeo vai ter lá o Pix, é o meu e-mail, e aí você pode utilizar esse e-mail também para me mandar mensagem e eu recebo aqui, tá bom? Daí a gente combina sobre publicidade. E aí eu falo aqui da sua escola, mostro aqui também o brinde, tá bom? E as pessoas geralmente é, me perguntam, né, sobre escolas ou sobre empresas, enfim. E geralmente eu passo alguma informação também, então para mim também é bom que você faça isso. Vamos falar um pouquinho sobre as, ah, as competências gerais docentes. Né? Nós terminamos lá, faz um tempinho já, né, o vídeo sobre esse perfil do professor, mas aí ele vai falar sobre as competências que o professor precisa ter. Então veja aí, perdão. Veja aí, ó, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, né? Ó, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, democrática e inclusiva. O interessante da gente pensar hoje é que a sociedade ela não é muito inclusiva. O que significa isso, né? A sociedade ela é exclusiva. O que acontece? Quando o aluno ele está dentro da escola, ele como aluno, né, não como estudante ativo, né, ativado como estudante, não, ele como aluno ali passivo, receptor de informações. Quando ele não está muito afim de fazer, ou quando ele é desinteressado, o que acontece? Ele é chamado a fazer parte do coletivo, né? Então todo mundo vai falar para ele assim: vem, participa, faça, né? Se ele tem alguma dificuldade, haverá ali adaptações para ele, né? Para que ele possa então acompanhar o grupo, né? De alguma forma, enfim. Na sociedade, fora da escola, na sociedade, a situação não é essa. A situação é exclusiva, ou seja, você tem um pouco de dificuldade? Tenho, então nós não precisamos de você, nós vamos buscar fora uma outra pessoa. Infelizmente, a vida tem sido essa. Então veja, o que acaba excluindo muitas vezes a pessoa não é sobre o que a sociedade espera dela mais. Antigamente, né, a gente falava isso, né, que nós tínhamos que ser de acordo com aquilo que a sociedade esperava que nós fôssemos. Não é mais assim. Porém, tem coisas que são partes do ser humano, né? E o que parte do ser humano que eu quero ressaltar, né? Por exemplo, o engajamento. Então é assim, eu quero trabalhar, por exemplo, com publicidade. Né? E aí eu vou até uma agência de emprego, deixo lá o meu currículo, vou até uma agência de publicidade, deixo lá o meu currículo e tudo mais. Mas quando a gente olha para aquele currículo e chama a pessoa para conversar, né, para fazer uma entrevista de emprego,
Aquele que antes era estudante, que agora está ali no mercado de trabalho, se, entre aspas, aí, né, se vendendo como profissional, né, vendendo o seu tempo, vendendo ali o seu conhecimento. Ele não demonstra engajamento com aquilo que ele quer fazer, ele não demonstra compromisso com os conhecimentos que ele precisa ter, não demonstra que dentro daquilo que ele quer executar, ele não tem domínio e que também não está exercitando aí essa capacitação contínua, o que vai acontecer? Ele será excluído. Então, a escola hoje, o que ela busca do professor? Que o professor ele tenha esse conhecimento histórico, né? E que ele ensine o aluno, né? Traga o aluno para ele se engajar com as coisas que ele precisa aprender. E ele vai aprender de acordo com a realidade. O que é a realidade? Né? E aqui é um ponto importante para a gente pensar. Hoje a gente não costuma, a gente vive algumas realidades. Né? Inclusive eu vou fazer um vídeo aí daqui a um tempinho para mostrar como é que eu seleciono as notícias que eu leio. Porque teve uma pessoa, por exemplo, que falou assim: eu não olho absolutamente notícia nenhuma, porque eu não dou conta que são muitas notícias. E eu falei, nossa, mas não deveria ser tantas notícias assim, né? Aí a pessoa falou, não, porque você já viu o tamanho do jornal? Aí eu falei, gente, a pessoa tá lendo o jornal inteiro, né? Não, né? A gente pega ali, a gente seleciona o que a gente vai ler, porque é muita coisa, realmente, daí fica demais. Não todas as notícias nos interessam, né? Então, assim, me interessa, por exemplo, economia, me interessa empreendedorismo, me interessa a parte de educação, letras, no máximo. Passou disso, eu já estou fazendo hora extra vendo notícia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de informações que a gente vai receber, né? Senão fica muito, né? Esses dias atrás alguém me falou assim, Érico, eu acho que você tem síndrome do pensamento acelerado. Né? Eu falei assim, então, quando o Augusto Cury estava descobrindo isso sobre a síndrome do pensamento acelerado, eu estava lendo lá, né, logo quando saiu o trabalho dele e tudo mais, né, e eu li a respeito, eu falei assim, na verdade eu não tenho. Né, o que eu tenho é o seguinte, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu seleciono o que eu vou pensar, eu seleciono o que eu vou ler. Diferente de algumas crianças, né, que recebem ali, porque na época eu era adolescente, né? Então, algumas crianças ali, alguns adolescentes naquela época já recebiam uma quantidade de informação muito grande, né? E eu não, eu selecionava muito bem até onde eu queria ir, né? Então, assim, passivamente a gente até recebe uma quantidade de informação muito grande, mas eu não fico prestando atenção em tudo, não. Eu presto atenção realmente só naquilo que eu quero. Penso a respeito só daquilo que eu quero. Então eu tento ao máximo possível, né, diminuir aí a quantidade de input, né, de informações, porque senão a gente fica doido mesmo, né? Aí não dá. Então olha só, primeira coisa aí do professor, né, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade. Então qual é a realidade das coisas, né? Não é o que o jornal dita, não é o que a televisão fala, não é o que o rádio, né, fica ali o tempo todo martelando, não. Qual que é a realidade? A realidade é aquilo que com os nossos próprios olhos a gente olha, enxerga e sem emoção, né, despido das emoções, a gente consegue entender de forma racional o que é aquilo. Depois eu posso aplicar ali alguns filtros, alguma coisa assim, para não machucar tanto, né? Mas a realidade geralmente é algo, né, não é novela, né? Então a gente olha, por exemplo, né, um jovem que não tem muito interesse por nada, que tem ali pais que não sabem dizer não para ele, né, o tempo todo ali
fazendo algum tipo de coisa no lugar do adolescente, né, no lugar do estudante. Então você vê que o estudante ele tem ali um bom fundamento financeiro, tem uma família ali que fundamenta, mas ele não, por ele só, ele não se engaja nas coisas, né? Então você olha para a realidade dele, muitas vezes ele não tem ali o carinho e o apoio da família. Às vezes ele só tem a base financeira, né? A criança pede algo, o pai logo dá, exatamente até para perdão, para compensar, né, essa falta aí de sentimento e tudo mais. Então, nesse sentido, é que o professor precisa trazer ele para dentro da realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que existe um mercado de trabalho. A realidade é que sim, ele precisará trabalhar. A realidade dele é diferente da minha, né? Então, muitas vezes eu conversando ali com o meu estudante, eu falo para ele assim: olha, para mim eu faria dessa forma, né? Por quê? Porque a minha realidade é essa. Agora, qual que é a sua realidade? Né? Então, por exemplo, né, uma vez um aluno falou para mim assim: ah, professor, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho 5 casas, 2 carros, tenho um apartamento na praia. Eu falei: peraí, vamos voltar para a realidade. Você tem ou seu pai tem? Aí ele falou assim: não, é o meu pai. Eu falei: então calma lá. Então você não tem. Quem tem é seu pai. Como é que você participa disso? De forma ativa ou de forma passiva? Ah, de forma passiva, porque eu estou ali na família, eu recebo o que vem de fora, eu ativamente não faço nada. Né? Não vou lá cuidar das casas, eu não vou cobrar um aluguel, eu não faço. Ele não fazia nada especificamente. Então, eu mostrei para ele a realidade das coisas. Qualquer coisa que acontecesse na família dele de uma forma emergencial, por exemplo, poderia ali tirar dele muitas das coisas que ele achava que tinha, que seria para sempre. Então eu falei: olha, é importante que você se prepare para isso, né? E isso há muitos anos atrás. Falei: olha, é importante que você então peça para ser, inclusive para os pais, né, para eles te colocarem de forma ativa nisso, né, para que você vá lá, que você conheça, que você entenda a manutenção das coisas que você tem, que você entenda quanto custa manter, que quando você se forme, então você já se forme pensando em manter o seu patrimônio, né? Então não é mais uma coisa passiva, né, da qual você só faz parte e recebe. Não, eu preciso manter isso depois, né? Então, isso trouxe para ele ali um senso de responsabilidade que antes ele não tinha. E ele então começou a prestar mais atenção nas coisas corriqueiras, porque ele entendeu que no futuro, para que ele pudesse falar bem, para que ele pudesse ser um bom, entre aspas, aí, vendedor, né, ele precisaria ter ali uma boa bagagem na área de comunicação, então a língua portuguesa era importante. Ele ia precisar administrar alguns negócios, ia precisar entender sobre valores, então ele entendeu ali que a matemática fazia parte da vida dele já. E aí ele começou a se dedicar um pouco mais. Então ele começou, dentro dessa realidade, ele começou a criar um engajamento. E é isso que é importante, né? Precisa ter engajamento na aprendizagem do estudante. Olha só, né? E na sua própria aprendizagem. Então, assim, precisa ter esse engajamento, né? E colaborando ali, ó, para a construção de uma sociedade, então, livre. Hoje nós temos uma sociedade livre? Ainda temos, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a liberdade, ela está sempre em jogo, não importa a época que a gente vive, né? Historicamente falando, a gente percebe aí que a liberdade, ela sempre está numa corda bamba, né? Até determinado ponto, nós conseguimos andar livremente, depois de um ponto, aí entra naquela corda bamba, né? Até que ponto, então, né? Quais são os limites dessa liberdade? E a gente tem que lembrar que liberdade não é libertinagem, né? Que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? O nosso direito termina onde começa o direito do outro. Então isso é importante que a gente frise ainda, né? Alguns estudantes que ainda estão na escola, são ativos já como estudantes, mas ainda tem um pouco essa questão da liberdade, né?
Será que eu posso simplesmente ir ao banheiro? Eu preciso avisar o professor? Como é que funciona essa ideia de hierarquia, de respeito, né? Então, tudo isso entra nessa questão de uma sociedade livre, né? Afinal de contas, até que ponto eu sou livre, né? Então, eu sou livre, mas eu prejudico alguém? Não prejudico? Isso que eu faço é adequado? Não é adequado? Enfim. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Aonde que começa, aonde é que termina os meus direitos, os meus deveres, a minha liberdade, aonde termina a liberdade e começa a libertinagem. Então, tem que tomar um certo cuidado aí, tá bom? Justa, solidária, né? Justa, eu concordo, né? Claro, a justiça, né, precisa ser feita, né, para as coisas andarem aí de forma equilibrada. Só que a palavra justa por si só, ela não tem muito significado de verdade, né, quando a gente vai olhar para a realidade das coisas. Então você criar, né, ajudar a criar uma liberdade justa, é você dar a oportunidade do seu estudante dele agir com justiça, dele pensar com justiça, né, dele organizar ali. E geralmente isso dele para com o outro. Por quê? A partir do momento que ele age com justiça e pensa com justiça, a nossa missão nesse sentido foi cumprida. O ideal é que ele haja e pense com justiça para com o outro. O outro espera-se que, assim como esse, também faça igual, mas não fazendo igual, né? Este não haja de forma injusta. Não sei se expliquei, mas enfim, né? Você tem lá, né? O cidadão A e o cidadão B, né? Nós esperamos que o cidadão A haja com justiça, né? Ele, como estudante, ele entendeu o que é a justiça, ele age e pensa com justiça. Se o estudante B vá lá e age com ele injustamente, o A não vai agir de volta injustamente, pelo contrário, porque o A aprendeu a ser justo, não é? Uma sociedade solidária. Também falando em solidariedade, de forma geral, não parece ter muito significado. Nós precisamos então olhar para a realidade das coisas, né? Uma sociedade solidária, aonde está escrito no semáforo não dê esmolas, não é? Fica meio, enfim. Eu acho que cada um é responsável por aquilo que deseja fazer, né? Essa coisa de que um agente externo, talvez governamental, né, coloque lá uma placa no semáforo dizendo não dê esmolas, me parece algo meio, né, assim, querendo sugerir o que é que eu faço ou não da minha vida, né? Então aí a gente cai um pouco naquela história de liberdade. Sim, devemos dar esmolas, né? Devemos por quê, né? Não só porque é um mandamento da Igreja Católica, não só por isso, mas por isso também. Mas porque a esmola, ela faz muito mais bem para quem dá do que para quem recebe, né? Então, a esmola faz parte das nossas vidas, né? Como é que eu falo de uma sociedade solidária, aonde só o governo é solidário, só ele com a promoção social é que pode agir na vida das pessoas? Não. Outra coisa também é fazer com que o meu estudante se preocupe com o amigo estudante também. Então, de forma solidária, se ele vê que alguém precisa de algo, ele imediatamente age de forma ativa para que esse algo então seja doado àquela pessoa, né? Então pode ser ali não só uma questão de empatia, questão sentimental, né, emocional, mas pode ser também questões materiais, né? Uma vez que a gente percebe ali que existe uma carência de algo, a gente imediatamente vai lá e faz o que está ao nosso alcance. Geralmente muitas coisas estão ao nosso alcance e nós não fazemos. Você é professor, você sabe, né? Eu já cheguei, por exemplo, a levar cesta básica durante a pandemia aí para uma pessoa que precisava, um aluno, não entrava na internet de jeito nenhum, né? A gente tentou contato, não conseguiu, e aí a gente ficou sabendo através de outro aluno que ele não havia pago as contas, né? A família tinha ficado desempregada na pandemia. Então eu como professor, fui lá, levei e tal. Não estou contando isso para minha glória não, muito pelo contrário, mas para mostrar que uma sociedade solidária se faz com pessoas solidárias.
Né? Então, quando a gente fala assim, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, democrática, inclusive, eu estou falando que o meu estudante precisa ser livre, justo, solidário, democrático, inclusivo. Se eu conseguir que um estudante de cada sala por onde eu passei seja dessa forma, eu já contribuí muito para uma sociedade livre, justa, solidária, democrática, inclusiva. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Né? Nós precisamos, então, fazer com que o nosso estudante entenda que não é algo. Quando a gente fala em realidade, eu não estou falando assim, olha, uma vez alguém falou assim, nessa cidade deveria ter. Como é que era mesmo? Lixo reciclável. Eu falei, peraí, já. Fui lá, fiz uma pesquisa rápida e descobri que tinha uma ONG que estava lutando, então, pelo lixo reciclável na cidade. Eu fui lá, fiz uma reunião com aquela ONG, percebi que a ONG, na verdade, assim, de forma geral, ela não queria que o lixo fosse reciclável, o que ela queria era retirar o poder, digamos assim, da empresa de lixo na época, né? E que essa empresa de lixo então não seria mais responsável por todo o lixo da cidade, mas só por algumas coisas, enfim. E aí eu falei assim, não, a gente está lutando pelo lado errado. Por quê? Porque eu tô querendo que, de alguma forma, algo que é subjetivo resolva os meus problemas de forma objetiva. E algo subjetivo nunca vai fazer isso. Então veja bem, né? Algo subjetivo, governo. Governo é algo subjetivo. Por quê? Porque é formado de muitas pessoas, de muitas camadas, de várias hierarquias. Né? Existem diversas formas de interferir na sociedade. Então, não. O que seria mais interessante na época? Então, eu fiz uma proposta na época, não só nessa ONG, mas para várias outras pessoas, de nós, como pessoas, implantarmos o lixo reciclado na cidade. E dei várias alternativas na época. Sozinho não seria possível, mas em conjunto funcionaria. E aí alguns condomínios já naquela época fizeram e fazem a reciclagem até hoje. Outros não fizeram, enfim. E a maioria, a própria cidade, né, por uma questão de discussões políticas, né, a própria empresa de lixo colocou a coleta seletiva, mas tem ali algumas regras para eles passarem coletando e tudo mais, enfim. Mas foi feito. Então, quando eu falo em solidariedade, em justiça, em liberdade, eu sempre parto do princípio objetivo, da realidade. Qual que é a realidade? A realidade é o seguinte: se você gostaria de mudar o mundo, começa pegando o papel, né, na sala de aula ali, aquele papel que a pessoa jogou no lixo e caiu fora do lixo, começa pegando o papelzinho do chão e colocando no lixo. Começa arrumando o quarto, né? Não é clichê, é a verdade, né? Por quê? Porque é a nossa realidade, não é? Qual que é a nossa realidade quando a gente fala de construir ali algo democrático, né? Significa que o tolerante, o único tolerante precisa ser o meu estudante? Não, significa que eu, como professor, preciso ser tolerante também, não é? E aí nós precisamos ensinar que a sociedade democrática ela é uma sociedade de conclusões. O que isso significa, né? Que se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia diferente da minha, nós precisamos debater essa ideia. E quando eu digo de debater essa ideia, é uma conversa que às vezes é até acalorada mesmo, faz parte. E aí nós vamos tirar disso uma conclusão. A conclusão que nós chegarmos juntos precisa então modificar as duas pessoas que fazem parte desse debate. Então, o que acontece? Nós temos então uma questão democrática. E aí nós vamos conversar a respeito daquilo. O que vai acontecer? Ah, Érico, eu não concordo com você por causa disso, disso, disso. Aí eu falo, mas na minha cabeça funciona assim, assim, assim. Aí você fala, mas não, por causa disso, disso, disso. Aí eu falo, mas na minha cabeça eu penso assim, assim, assim. Aí no final nós concluímos assim, assim, disso, disso. O professor Érico não vai mais poder pensar assim, 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 assim. Ele vai ter que pensar assim, assim, disso, disso.
E a outra pessoa não vai mais poder pensar disso, 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 disso. Ela vai ter que pensar disso, disso, assim, assim. Por quê? Porque foi tirada uma conclusão. Então, quando nós, dentro de um debate, nós concluímos alguma coisa, essa conclusão precisa modificar as duas pessoas que estavam debatendo. Senão não é um debate, né? Eu vou lá e falo para você a respeito das minhas ideias. Falo, olha, tem que ser assim, eu acho que é assado e tal. E você vai falar as suas ideias para mim. E no final, eu fiquei ali dando murro em ponta de faca, falando, e você não teve a boa vontade de ouvir, ou o contrário, você ficou ali dando murro em ponta de faca, falando o tempo todo. E eu não dei conta de ouvir, nós não nos modificamos mutuamente, não chegamos a uma conclusão mutuamente, então nós não fomos democráticos. Pelo contrário, nós fomos aí qualquer outra coisa, né? Talvez nós tenhamos sido fundamentalistas, talvez nós tenhamos sido tiranos, né? Eu querendo impor aí a minha vontade sobre a sua. Talvez tudo menos democrático, né? Então, a democracia ela funciona ali, duas ideias vêm e se amalgamam, né? Elas vão se amalgamar, né? Elas vão se juntar de tal forma que as duas pessoas vão sair com as mesmas ideias, dizendo assim: nossa, não tinha pensado nisso antes, mas o Érico me falou, entendi. Né? O outro fala a mesma coisa: nossa, não tinha pensado nisso antes, né? O Érico, né, também, né? Poxa vida, não tinha pensado nisso, mas quando essas duas pessoas me falaram, verdade, né? Mais isso, mais aquilo. Eu sou muito democrático, né? Eu sou cristão, eu gosto de conversar sobre várias coisas e gosto de conversar com todo tipo de gente porque eles vão me falando as coisas e eu vou ali absorvendo, entendendo como é que a sociedade funciona. E quando eu digo todo tipo de gente, eu não estou falando mal de ninguém, não. Eu estou dizendo o seguinte, olha, todo cidadão eu converso, né? Desde a pessoa ali que está às vezes pedindo uma esmola na rua, eu vou lá, bato um papo, converso, pergunto sobre a realidade dele, né? Até executivos, né? Que eu costumo aí conversar. E aí, na hora conversando, eu falo, mas como é que isso funciona? E aí eu consigo, na minha cabeça, fazer essa distinção, né? Entre quem tem dinheiro e quem não tem, entre quem é feliz e quem não é, entre uma vez, por exemplo, eu achei muito legal, assim, conversando, né? Um argentino, ele veio para Bragança Paulista e eu estava trabalhando na época na promoção social e conversei com esse argentino, eu nunca mais esqueci dele. Ele era uma pessoa que tinha tudo na Argentina e aí ele queria conhecer o Brasil, queria conhecer as cidades que ele não conhecia e ele perdeu tudo. E ele já entrou no Brasil, entre aspas, na época ali de uma forma meio clandestina e já entrou como uma pessoa, como é que eu vou dizer, carente, né? Então ele foi sendo cuidado, ele foi viajando de cidade em cidade e tal, e ele falou assim que ele nunca tinha sido tão feliz na vida dele, que ele se sentia livre. E aí eu consegui compreender algumas coisas sobre as emoções humanas, sobre os valores humanos, que até então eu não tinha parado para pensar. Então, na época eu era muito novo, devia ter uns 14 ou 15 anos, mas eu não esqueço dele. Então, quando às vezes tudo está dando errado, eu falo assim, não, às vezes está dando certo. O que será que eu desejei? Né? Porque ele desejava conhecer tudo, né? E aí, entre aspas, aí a pobreza tinha dado a oportunidade dele conhecer o Brasil. E caso ele fosse continuar sendo o executivo que ele era lá na cidade dele, na Argentina, ele não conseguiria, né? Porque ele estava preso a um escritório, a um computador, infeliz, né? Então eu me lembro dele assim com certo carinho, assim, né? Ele me mostrou que a prosperidade não depende de dinheiro. Talvez tenha sido a primeira vez que eu entendi isso, talvez, enfim. E aí inclusiva, né? Olha só. Então a nossa sociedade livre, justa, solidária, democrática e inclusiva. Inclusiva significa o seguinte: eu preciso entregar para o meu estudante, para ele entender, para ele internalizar isso dentro dele, né? Para ele assimilar isso, de que não é porque o outro de repente tem ali alguma necessidade especial que eu não devo trazer ele para o convívio.
né? Não é porque o outro tem uma necessidade especial que eu não posso ajudá-lo, né? Então, ele já sendo uma pessoa solidária, ele possivelmente já vai estender as mãos ali. Mas o inclusivo é uma coisa mais ativa que isso ainda. É ele olhar para o outro e identificar assim, ó, o que é que eu posso fazer por ele para que ele seja incluso nisso que nós estamos fazendo. Então, isso vem desde você trabalhar no dia a dia, vem a questão do estudo em si, né? E vem também ali as atitudes. Então, o professor tem sido inclusivo também para demonstrar para o estudante como é ser inclusivo. Então, ter esse olhar ativo sobre o que eu posso fazer, né? Um determinado estudante tem ali uma questão de inclusão que precisa ser tratada. Como é que eu, como outro estudante, vou fazer com que ele se sinta em casa, com que ele se sinta aceito, com que ele se sinta ali dentro de uma sociedade inclusiva? Então é isso que é importante a gente trabalhar. E aqui, é claro, né, eu destaco aí as pessoas com alguma necessidade especial, mas não necessariamente, né? Porque inclusão é algo também muito amplo, né? Hoje em dia até meio subjetivo também. Algumas palavras são faladas tantas vezes e com tantos significados, com tanta abrangência, que elas vão perdendo o significado na realidade, né? Então, assim, ser inclusivo, esses dias atrás eu li uma notícia sobre educação, né? Aonde numa escola o amiguinho foi lá e distribuiu convites para a festa de aniversário dele e ele não entregou apenas para um aluno. Só um estudante não recebeu o convite. Então, numa sala lá com 25 estudantes, ele distribuiu 24 convites menos um. Né? E aí, esse um ficou muito triste. A mãe foi daí falar com o colégio e espalhou na mídia, enfim. E a mídia ficou sabendo, né? Eu fiquei sabendo por conta da mídia. Então, achei que foi algo muito além do que precisava ter sido, né? Por outro lado, eu não sei qual é a história da criança, né, que não convidou o amiguinho, mas por outro lado, também, né, se a criança é inclusiva, ela sabe que ela não pode convidar metade da sala para ir no aniversário e a outra metade não, ou ela precisa criar ali condições para que todos participem, não é? Então, uma das formas que eu acredito que é uma forma interessante seria fazer ali uma festinha na própria sala de aula, talvez fazer algo em conjunto com a sala ali, né? Onde cada um contribui com alguma coisinha, né? Então nem sempre, a gente sabe que nem sempre é possível fazer grandes festas, né? Mas dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, é a gente incluir as pessoas, né? E as necessidades dessas pessoas, aquilo que a gente pretende. Então, veja bem, inclusão nem sempre a gente está falando de pessoas com necessidades especiais. Muitas vezes são apenas incluir aquele que de repente não faz parte da nossa turminha dentro daquilo que a gente pretende fazer, não é? E eu, como professor, tenho sido inclusivo, tenho trazido os meus colegas de profissão para dentro dos meus projetos. Eu tenho visto lá, de repente, que tem professores, entre aspas, aí, né? Que são arrogantes, que sabem o que estão fazendo, ou dizem que sabem o que estão fazendo e tal. E dentro do meu projeto, eu tenho deixado eles de fora apenas por conta disso. Então, assim, de repente é interessante você ser inclusivo com as pessoas que não pedem essa inclusão, não é? Então, vai lá, coloca no seu projeto, fala: olha, fulano, eu quero colocar você aqui também. Olha, ciclano, eu tô com um projeto assim assim, você não pode me dar uma luz aqui? Ó, já coloquei o seu nome aqui no meu projeto, como, entre aspas, aí, né, a ajuda aí, como mentoria, né? Melhoria daquilo que eu tô fazendo, me dá umas ideias aí. Né? E aquela pessoa então que você acha que é arrogante vai acabar se abrindo, vai acabar tendo uma boa amizade com você, no futuro vai fazer diferença na sua vida, é ou não é? Então, para que nós, como estudantes, né, sejamos aí livre, justo, solidário, democrático, inclusivo, nós como professores precisamos ser livres,
justos, solidários, democráticos e inclusivos. Tá bom? Então, o que você fizer, o seu estudante vai copiar. Não é protagonismo sênior, protagonismo juvenil. Não é? Então, pessoal, por hoje é só. Nós vamos falar aí sobre as outras competências gerais dos docentes. Vou continuar falando isso porque é um documento bem legal, um documento bem importante. Não vou ficar nele para sempre, mas quero ler aí com você. Acredito que tem sido bênção na sua vida, não é? E aí, quero agradecer as pessoas que mandam algum Pix aqui para nós, né? Eu tenho recebido, não tenho falado dessas pessoas, porque eu acredito que aquele que faz algum tipo de contribuição não o faz para demonstrar que fez, então não tenho falado, tá bom? Mas eu quero deixar aqui claro que cada coisa, né, que vocês fizerem para mim nesse sentido, eu vou melhorar em conteúdo e melhorar o canal para vocês também, tá bom? Quanto mais eu devolvo. E a questão do curso preparatório para professor, agora de 2023. Hoje, né, dia 12/6, termina as inscrições, se encerram. Então, o nosso curso ele vai ficar aí com a venda aberta até dia 15, talvez ainda essa semana, tá bom? E aí, assim, a gente vai encerrar porque realmente a gente vai começar a ficar uma quantidade de pessoas que a gente talvez não consiga atender todo mundo de forma, como é que eu vou dizer assim, de forma mais ampla, tá bom? Mas última semana para você comprar, então não perde, tá bom? E aí, qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Você tem aí os meus contatos, você tem o meu e-mail. Se você está no grupo, você tem o meu telefone, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.